Salve, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um podcast do Motor1.com. Eu sou Leonardo Fortunati. E eu sou Nicolas Tavares. Por quê? Renato Maia está procurando a onça pintada lá no Pantanal, então ele não veio gravar hoje com a gente. E também a gente vai aproveitar para falar de um assunto que é basicamente grupo Renault-Nissan, né, Nico? Por quê? Nico foi no evento do Cardian, né, e também teve um anúncio depois com a Renault, e eu fui também recentemente até a fábrica da Nissan, quando eles anunciaram que iam confirmar a produção do novo Kicks para 2025 e mais um novo SUV e um motor 1.0 turbo. Qual que é a grande questão, né, Nico? Renault e Nissan estava muito parada e muito quieta no Brasil nos últimos tempos, né? A gente achava até estranho, porque não tinha uma novidade, não tinha uma movimentação realmente forte. A Nissan, depois do Kicks, lançou a reestilização de Frontier, reestilização de Versa, mas também estava quieta. A Renault, então, estava desde o lançamento da reestilização do Oroch, né, bem parada, né? Então, será que as mudanças globais agora chegam ao Brasil? Tem que pensar que a gente teve um movimento estranho da aliança, que eles chegaram a anunciar um plano para o Brasil, América Latina e tal, que iam compartilhar a plataforma, iam compartilhar motores, estavam falando até que a Renault ia desenvolver os modelos menores e a Nissan iria seguir com modelos semelhantes. E o contrário aconteceu nos médios. Sim. E aí, alguns meses depois, a Renault, não, a gente tem o Renaulution, a gente vai lançar tal coisa, então mudou tudo. Até que teve a briga lá para rever a aliança, agora que eles se decidiram um pouco. Então, com essas coisas resolvidas, agora as duas estão se mexendo, né? E ainda assim, de forma independente no Brasil. Não vão compartilhar motores. A Nissan falou que vai produzir o motor em Resende, ao invés de usar o motor que vai ser feito pela Renault. Então, apesar da plataforma ser a mesma e o motor, acreditamos, seja o mesmo, até porque esse 1.0 turbo que a Renault tá usando é base Nissan, né? Aquele HR. HRE, eu acho, uma coisa assim, E ainda assim vão se mover separadamente. Então, vamos ver o que vai acontecer agora. O que é interessante é que as duas marcas, começando pela Renault, que foi a primeira a anunciar, né? A Renault mostrou o Cardian, que é um SUV do porte do Pulse, né? Você viu o carro pessoalmente. E o primeiro motor 1.0 turbo deles produzido no Brasil, né? A gente não sabia que motor que seria produzido, no fim, ainda bem que veio um motor que tem injeção direta, um motor mais moderno, porque na Europa tem até uma versão sem injeção direta, que chegou a ser um pouco especulada por aqui. Mas o mais interessante é, a Renault com o Cardian pode ser a sua salvação, né? Porque Sandero, mesmo agora só Stepway no Brasil, deu uma apagada. Logan sumiu também. Eles estavam dependendo de Duster e Oroch nas lojas, um pouco. O Kwid era o mais vendido, mas a gente sabe que margem de lucro de Kwid não é lá aquelas coisas para sustentar uma empresa. Duster tem uma venda ok, Oroch é uma venda ok, mas também nada de destaque, e some o Captur das lojas, né? Dessa vinda do Cardian, né, o que você percebeu que eles vão mudar muita coisa? Que teve um evento depois ainda, né? Teve o centro de design deles, que eles falaram que o Cardian foi feito por essa equipe e tal. Foi uma inauguração, mas o estúdio já estava pronto. Era aqui em São Paulo, passaram para a fábrica para agilizar processos, né? Na verdade, o estúdio onde era a Avenida Rebouças virou prédio. Foi vendido para virar prédio. Então acho que aproveitaram. Mano, põe para Curitiba aí. Mas eles veem o Cardian como já o começo da Renault. Né? A nova Renault. O Luca de Mel, quando apresentou o Renaulution, ele falava que a Renault no Brasil merecia ser mais, como é na Europa, ao invés de trazer carros da Dacia com o nome Renault. Sim. Então os carros serão mais refinados para ganhar um pouco mais de dinheiro em cima, e o Cardian já é um pouco disso. Pessoalmente, ele parece um pouco um Stepway. Parece. O Stepway europeu, né? Que foi o carro que foi usado até de mula aqui no Brasil. Sim. Ele lembra muito mais a pegada do Pulse do que os outros SUVs, vamos dizer assim, compactos. Ele tem um design de hatch um pouco mais alto. Ainda mais que a Renault tem o Duster, né? Não podia brigar tanto com esse carro também. O Duster que alguns dizem que vai continuar com uma nova geração, outros dizem que vai ser substituído aqui por um carro próprio. Eu vejo o Duster mantendo o nome, já está conhecido aí. Dá para refinar, tá para vir uma nova geração na Europa para poder ser híbrido, né? Com a mesma plataforma do Cardian. Então, eu acredito que vai mexer. Mas o Cardian, olha, pessoalmente, ele parece um hatch um pouco mais bombado, mas ele me impressionou. Ele tem um acabamento um pouquinho mais refinado, ainda vê bastante plástico e tal, apesar... É do segmento, né? Tem que ser é do segmento, não tem o que fazer. Eu achei ele muito espaçoso.
Assim, banco traseiro, porta-malas, ele tem um equilíbrio interessante dos espaços. Achei que ele trabalhou bem o painel, ele passa uma impressão de ser um carro melhor, algo que você não via num Sandero ou no Stepway. E esse motor turbo, né, 125 cavalos, tem um valor interessante. Ele tem o maior torque do segmento, 22.4. Vai estar com um câmbio automatizado, dupla embreagem com a caixa banhada a óleo, então é um pouco mais esperançoso que seja um bom câmbio. Apesar que eles também têm que lidar com aquela fama ruim, né, que tinha o Easiar, que era bem ruim. O Easiar, ele era um automatizado monoembreagem, né? Ele era um câmbio manual com um robozinho fazendo as trocas, né? Sim. Ele não era a caixa de dupla. É que no Brasil a gente ficou com muito preconceito com a caixa de dupla embreagem por causa do que aconteceu com o Golf, com o A1, né? Com aquela caixa seca. E depois com o Power Shift, né? Mais ainda. Com a Ford. Mas evoluiu muita coisa nos últimos anos, né? A escolha pelo dupla embreagem da Renault com certeza pode ter a ver com eficiência. Porque é um câmbio mais leve, mais fácil. A perda de potência entre motor e roda com dupla embreagem é menor do que uma caixa com conversor de torque. Com certeza eles não iam jogar por aqui um câmbio que pode dar problema em pouco tempo, ainda mais que é a Renault. A Renault é muito conhecida pela robustez do conjunto nos últimos anos, né? Principalmente num carro, vamos dizer que talvez vai fazer quase um papel de entrada, né? O Card é um carro que vai mudar a Renault no Brasil. O impacto desse carro na venda, uma marca que a gente olha com as vendas relativamente baixas para o que ela já foi, é a forma dela recuperar, né? Esse motor 1.0 turbo, 125 cavalos, o maior torque da categoria, é um reflexo do quão esse motor é moderno. A Renault tem um motor 1.0 dela, o SCE, tem um 1.6 SCE também, que parece que o 1.6 vai estar nas versões de entrada, né, com um câmbio manual, né, eles falam que Quando eu falei com o pessoal da Renault, eles deram a entender de que seria só 1.0 e 1.6 para exportação, mas que tudo pode depender. Talvez vai depender ali na hora da precificação, né? De repente pode aparecer um 1.6, não sei, para uma venda direta, alguma coisa diferente. Mas... Às vezes um 1.6 ali para brigar com um Pulse 1.3 manual, né? Pode ser até alguma coisa nesse sentido. Tem que esperar a precificação, o carro vai ser lançado em março do ano que vem. Só março. Ele vai começar a ser produzido em janeiro, aí em março tem o lançamento. Então, da Renault, a gente está vendo uma volta, né? Eles estão vindo fortes, com certeza terão algumas mudanças. Falam que até o Stepway deve ficar por um tempo ainda, né? Pelo menos ali numa versão, quase um carro de entrada, vai. Eu não duvido que fique mais um ano. Tem que pensar que a Renault está enxugando a fábrica, né? Sim. Por causa do volume. O Captur tem outros problemas, né? Algumas peças vinham da Rússia, aí a operação lá foi vendida, então não tem como vir as peças. E já era um carro que não vendia tão bem, né? Já não me emplacava, porque era muito caro. E o cara preferia ir pro Duster. O Duster é muito melhor que ele, né? Mas o Kwid, por exemplo, diminuiu a produção aqui, foi pra Colômbia para atender todo o resto da América Latina, para abrir espaço aqui. Sim. O Logan já tá nas últimas também, a gente já tinha falado sobre Sandero e Logan. Sim. Encerrar até 2024, então o Logan tá quase no final. E por exemplo, esse carro para abastecer alguns mercados, a Argentina vai continuar fazendo, né? O Stepway, sim, eles já fazem lá, já abastece o mercado interno e um pouco para lá. Então, isso é um reflexo do quão importante esse Cardian é para a Renault. Porque eles estão tirando alguns modelos da fábrica para poder liberar espaço para ele. Isso mostra que a aposta dele de volume é gigante. A fábrica da Renault não é pequena no Paraná. Sim, mas não é só ele também, né? Teremos mais um SUV maior aí, vindo em breve. A gente soltou esses dias que tem um pessoal na França falando que tem um projeto para um SUV coupé. Tipo um fastback? Tipo um fastback, uma pegada parecida. Também para ser feito aqui. Porque tinha o papo do Arcana, que na verdade sumiu, né? O Arcana que tinha sido confirmado pelo então presidente da aliança, o Carlos Ghosn. Ele falou, não, vai ser vendido aqui, tem uma apresentação e tudo mais. No final não veio. E o carro saiu de linha, não foi? Não, pra sair de linha? Tá sendo feito ainda na Europa. Sim. Ele é um pouco diferente. O Arcana que deveria ter vindo pra cá era o russo, que era a plataforma de Duster. E aí, mais recentemente falaram, o Arcana pode vir da Europa com plataforma nova e tal. Também não vai vir, pelo visto. Então, agora teremos mais uma história de um SUV coupé. Sim. Eu espero que dessa vez saia do papel. A Renault poderia estar na frente nesse mercado se tivesse lançado naquela época e deixou o trem passar.
Então a Renault, ela vai acordar, vai. Ela tava muito quieta, a gente sabe que a montadora às vezes tem essas fases de trabalhar, planejar, ainda mais no caso da Renault, né, que o grupo passou por muita coisa nos últimos anos, né? A gente teve, você falou do Carlos Ghosn, teve a prisão do Carlos Ghosn, diversas mudanças, muita briga entre Renault, Nissan e até um pouquinho Mitsubishi, uma reestruturação global gigantesca, né? E agora começa a chegar para o Brasil. E essa semana eu fui para Resende para um anúncio da Nissan, né? Veio o CEO global, Makoto Uchida, veio do Japão para o Brasil. Então isso já mostra a importância do anúncio, né? E uma coisa que eles reforçaram muito era a importância do Brasil na estratégica da América do Sul e a importância da fábrica de Resende. Hoje a fábrica de Resende faz só Kicks. E o Kicks é um modelo muito importante na região. Outro lugar que produz ele é o México, mas do México é o México para cima, né, para exportação, e o Brasil acaba abastecendo outros mercados. Anunciaram 2,8 bilhões de reais na fábrica de Resende. Para quê? Nova geração do Kicks em 2025, um novo motor turbo e um teórico novo SUV que a gente vai poder até discutir um pouco aqui, né? Pode parecer muito dinheiro, 2,8 bilhões de reais, porém, se você joga isso em dólares, são cerca de 500 milhões de dólares, o que não é dinheiro para se fazer dois carros totalmente novos, né? O Kicks já está em desenvolvimento, a gente já viu o flagra dele já nos Estados Unidos, porque ele é um carro que é vendido lá, já teve flagra aqui no Brasil. E o Kicks provavelmente é até a plataforma do Cardian, né? O que diziam seria a plataforma nova, CMFB. Isso. Que é mais eficiente de produzir, mais moderna, permite eletrificação em algum momento. Então tem esse ponto aí de conversas entre Renault e Nissan. Mas o Kicks a gente sabe, pelas flagras que a gente viu, o Kicks deve crescer um pouco, né, do que esse carro nosso hoje e tudo mais. Deve se aproximar aí de um HR-V, talvez, que é um carrinho maior, um T-Cross, que é um carro maior, principalmente em talvez largura, altura. Então, mas a outra novidade muito esperada é que eles anunciaram a produção de um motor turbo lá, né? Provavelmente 1.0 turbo. Porque a Nissan, não sei se tem um motor maior, tem motores maiores turbo, mas se a gente for pensar em mercado brasileiro, o que faz sentido é 1.0 turbo pro Kicks. E eles já falavam desse motor, lembrando que lá atrás na pandemia, a gente entrevistou o então presidente da Nissan no Brasil, ele falou que teria um 1.0 turbo a médio prazo. Ele falava que não era para aquele momento, mas que chegaria em algum momento da Nissan. Até quando se falava então que poderia vir o Magnite, lembra? Sim. Então o motor veio, o Magnite não. O Magnite não veio, mas o motor veio. Até porque o plano foi descartado, mas... A gente estava falando aqui, né, de motor turbo, fazer o motor turbo no Paraná e vai fazer no Rio de Janeiro. O SCE 1.0 é muito parecido com o 1.0 da Nissan, 3 cilindros, que estava até recentemente no Versa, motor que eles não estão nem fazendo mais, porque não usa no nosso mercado mais esse 1.0 aspirado. Tinha algumas pequenas diferenças, mas eram motores basicamente da mesma família. Talvez produzir o motor no Paraná e no Rio de Janeiro é uma boa por causa de volume. Por quê? A Nissan vai exportar o Kicks para muitos mercados, a Renault vai exportar a Cardian para muitos lugares, então às vezes uma fábrica de motores não ia dar conta de produzir tanto motor 1.0 turbo, né? A Renault vai usar esse motor em mais carros, né? Então. E a Nissan também nada impede de ter esse motor em outros carros. Então, motor turbo, eu aposto no 1.0 turbo nas duas fábricas, porque são motores parecidos, mas, digamos, famílias diferentes, e o motor já está ali na produção do carro, facilita muito a logística e um volume de exportação. O novo Kicks ficou para 2025. Muitos falou do novo Kicks para 2024, mas vale lembrar. Para quem não sabe, aconteceu um negócio meio bizarro, né? Ah, sim. O maquinário desse carro foi roubado no México. E a gente recebe algumas coisas do México para esse carro, né? Aqui no Brasil. Então teve que atrasar toda a produção. Para quem não sabe, maquinário de carro, gente, é o tamanho de uma sala. A gente já viu fábrica. Era um maquinário para fazer chapas. Então, a estamparia, né? Que a eles estamparia. chamam. Então, assim, roubaram esses maquinários. Imagina você refazer esses maquinários. Quanto tempo vai demorar? Então acabou atrasando, sim, o lançamento do Kicks muito por isso. Provavelmente eles estavam esperando um Kicks novo em 2024, aí, né? Mas aí deu esse roubo
que deu uma ferradinha no México. Eles estavam falando de apresentação ter sido adiada até pro ano que vem, né? Era pra ter sido mostrado agora, no segundo semestre, ficou pro ano que vem. Porque além de colocar o maquinário, aí tem que preparar a fábrica, ver se tá tudo certo, começar a fazer os protótipos de novo e continuar os testes. Parou tudo. Tem o pré-série, né? Tem uma fase ali. Mas eu acho que, por exemplo, o Kicks para 2025 pode ser um carro ali até para o começo do primeiro semestre, sabe? Eu acho que pode ser algo muito interessante de perceber a movimentação do Kicks. Agora, outro SUV. É a grande discussão, né? Muita gente falando que é um inédito, alguns falaram que poderia ser um médio, o que eu acho que não faz sentido, porque já é uma outra plataforma. Mas também tem muitos rumores um pouco mais fortes falando do Kicks. O Kicks atual continua, reestiliza, vira um carro de entrada. Sim. E como o novo, pode ser um motor, parecendo ser um pouco maior. Um novo motor turbo, né? Porque assim, a gente tem uma coisa. Já aconteceu várias vezes de montadora, não, é um modelo inédito. Vírgula. Já aconteceu do modelo inédito ser um carro que é produzido naquela fábrica que vai mudar. Sim. Já aconteceu, vai. Porque na cabeça da montadora, o inédito é algo que não apareceu em nenhum lugar do mundo. Não necessariamente algo que não exista. Né? Já aconteceu isso, da gente falar, não, vai ter um carro inédito, quando você vê é o mesmo carro com uma reutilização extremamente pesada que volta. Né? E lembra que lá atrás teve um anúncio de coisa na Nissan que falava, não, é um carro para conviver com o Kicks. O Gui Rodrigues, que estava lá, inclusive. O presidente falou que teria uma atualização de produto. Então. Atualização de produto, pra mim, não é muito ambíguo. Pode ser uma nova geração, pode ser que vai reestilizar um carro. Vai atualizar ele. Poderia ser o Kicks reestilizado e fica aí. Eu acho que pode sim ter aí uma sobrevida para esse Kicks atual com o motor turbo, como uma versão carro de entrada. Porque provavelmente esse novo Kicks vai vir um carro maior, mais completo, mais refinado, que a Nissan não quer perder uma faixa de mercado importante para baixo. Né? O Kicks é importante, principalmente para exportação. É um carro muito procurado. E pelo tempo que eles estão falando de investimento, que é 23 a 26, 25, 25, 26, com o Kicks em 25, um novo carro é 24. Acho que é 23, 25 o investimento. Não dá tempo da gente ver um carro novo lá fora e ele chegar no Brasil, a não ser que seja algo realmente novo que vai nos surpreender com a plataforma do Kicks, com essa plataforma que vai ser aplicada, porque é o que você falou, para colocar uma nova plataforma, não são só 2,8 bilhões de reais uma fábrica, ainda mais uma fábrica que vai ter que mudar para motor, mudar para um novo modelo, colocar mais um modelo, pode colocar aí mais 1 bilhão, 1 bilhão e pouco, não é barato, ainda mais quando a gente pensa, você falou para mim do Cardian, quanto foi? Eu não me lembro o valor agora. Mas foi um valor até mais... Foi um valor acima. Foi um valor acima desse só pro Cardian. Imagina você atualizar a fábrica pro novo Kicks e mais um carro novo, não faz muito sentido. Então eu acho que teremos uma surpresa da Nissan, mas vamos ver o que vai acontecer ainda. Tem que pensar que, apesar da aliança não trabalhar junto aqui no Brasil, lá fora eles continuam. Sim. Então o desenvolvimento ainda é um pouco conjunto para nascer carro para os dois. Você tem algum modelo acima de Kicks dentro da Nissan? Você tem o X-Trail, que é outra plataforma. Sim, é um carro médio já. E se você olha para a Renault, eles estão falando que vão fazer o Bigster, né, um SUV médio com a plataforma semi-FB. Eles vão esticar ela o suficiente. Só que é um carro que não está pronto. Sim. Vai levar mais um tempo. Aí até a Nissan pegar e mexer. O Duster aparece antes. O Duster apareceu antes, o Duster aparece esse ano. A gente até comentou, tem um boato muito forte sobre a apresentação agora em novembro. Então, mesmo que a Nissan vá olhar para esse carro e fazer, dá tempo de preparar. E ainda tem a história, tem aquela picape que apareceu o conceito, né? No Paraná, da Renault. Sim. Que parece que a Nissan vai ter uma também, né? A própria Nissan já confirmou, vai ter uma picape, eles falam 0,5 tonelada, mas seria um segmento ali da Fiat Toro e onde está o Oroch hoje. Sim. Eles confirmaram que seria feito na Argentina, para justamente compartilhar a linha de produção. A Renault já tinha dito que isso aconteceria, né? Tinha confirmado, não, teremos uma nova picape. Uma nova geração do Oroch, né? Em outra plataforma, tudo. Sim, e que a Nissan teria uma versão. Aí agora a Nissan confirmou que também vai ter.
Então, mas isso é investimento da Argentina. Não está englobado desses investimentos que a gente está falando. Isso é para o mercado argentino, não para o mercado argentino, mas para as fábricas das duas na Argentina. Não tem nada a ver com esse investimento. Então, as picapes estão fora aí do planejamento. Acho que para a gente concluir, Nico, é realmente isso. A Nissan e a Renault acordaram para o mercado. Né? Elas não estão mais tão apagadas. Talvez a reestruturação agora chegou ao Brasil. Né? Se você for olhar, a Nissan ela se mexeu um pouco mais. Sim. Nós tivemos o Versa, que está vendendo até que bem. Ele acaba vendo limitado por causa de importação. Ele vem do México e tudo mais, mas ainda assim está emplacando mais que o City Sedan. Sim, então, que é produzido no Brasil. Então ele está num bom momento. O Sentra chegou em um momento bom, porque o Civic sumiu. Sim. O Cruze sai de linha esse ano. E o cara que olha pro Corolla, às vezes olha pro Corolla, mas quer uma outra opção. E no caso do Sentra, é um carro bom, bem equipado e tem, sim, competitividade diante do Corolla, né? Uhum. Então a linha da Nissan cresceu bem. Eles estão enrolando com o X-Trail, é um carro que já deveria ter chegado há muito tempo, mas eles sempre erram o time, falando, vem, aí muda a geração. Tá vindo, vai reestilizar. Agora mesmo vai reestilizar o carro, e ele tá prometido pro ano que vem. Então, tá um pouco difícil, mas eles estão se mexendo. A Renault começou a se mexer mais agora, tá trazendo os elétricos, e tá investindo na linha nacional com essa mudança grande. Sim. Então, eu espero uma grande mudança das duas, voltar a crescer, principalmente a Renault, que sempre teve um nome muito forte aqui, ficou apagada. E a Nissan, que sempre teve uma promessa muito grande e que demorou para se cumprir. É a terceira japonesa, né? Toyota, Honda. A Nissan sempre foi mais quieta ali embaixo, mas acho que tem tudo para ganhar corpo, né? As duas marcas prometeram bons produtos, bons carros, estão apostando em segmentos competitivos e lucrativos, né? O Cardian vai entrar numa faixa muito boa. O novo Kicks ficou para 2025, mas também é um carro que pode mudar muita coisa para a Nissan aqui no Brasil. Né? Eu acho que é um carro que tem muito a crescer. Porque do jeito que ele está hoje, com motor 1.6 aspirado, tem um custo-benefício ali bom, e ele é um carro de uma geração antiga, ele ainda vende relativamente muito bem por aqui. Então imagina se você colocar um carro novo no mercado, com motor 1.0 turbo, que é a grande pergunta, que era a grande crítica do mercado para a Nissan. Então acho que vai ser muito importante. Bom, vamos encerrar, porque tá quase na hora do almoço. Bom, faz a nossa propaganda, já que o Maia não veio, que aí você economiza um pouco para mim. Então, pessoal, siga a gente lá no Falando de Carro Não. Não, falando de carro. Motor1.com, acompanhe o site, o Instagram, nosso YouTube. Tem sempre coisa nova lá. Recentemente vamos falar da Silverado. Foi andar Fábio foi pro Pantanal. A Fábio achou a onça pintada antes do Renato, inclusive. E já foi passear um pouco. Teremos outras novidades. Tem bastante coisa rolando por aí, né? Tem muita coisa rodando. Bom, como o Nico falou, tem coisa no YouTube, né? Lembrando, se você está assistindo o podcast, saiba que ele está nas plataformas de áudio. E se você está ouvindo, saiba que está no YouTube. Se você quiser olhar nossas caras, não recomendo. Mas se você quiser nos assistir, tá lá no YouTube. Também, lembrar, todo sábado tem o Semana Motor 1, que o Thiago Moreno apresenta. Aliás, acho que essa semana eu que vou ter que fazer. Com o resumo das notícias da semana aí no sabadão. Fica aqui meu abraço, vejo vocês na semana que vem, talvez com o Maia. E até lá. Até a próxima.